Um bom dia a todos. Espero que estejam todos bem, que a semana que passou tenha sido a mais leve possível e abençoada, como sempre é. Vamos dar início à nossa reunião de estudos dos domingos. Vitória, faz a prece inicial. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bom, hoje o estudo é do Livro dos Espíritos, né? A primeira obra básica de Allan Kardec, através, né, dos espíritos, da alta espiritualidade, dando as suas explicações, dando as suas respostas, perante até mesmo as indagações que nós carregamos no dia a dia, né? Então, é interessante que há 2 semanas atrás eu havia mencionado que essa próxima lição aqui do Livro dos Espíritos, ela não é uma lição assim de uma pergunta e resposta ou de perguntas e respostas. Ela, na verdade, ela é um apanhado, ela é uma consideração, ela é um resumo de toda uma percepção de entendimento do que ocorre ou do que ocorreu no plano físico, a natureza e por si só, com relação ao que está na Bíblia. É uma lição muito grande. Eu vou fazer a leitura por completo para nós fazermos as nossas considerações. Eu digo que o próprio texto, ele já é muito autoexplicativo, tá? Ele é muito bem detalhado. Mas assim, podemos fazer as considerações, não podemos pular uma parte dessa, né? É importante num estudo integral de toda a obra, para depois nós começarmos a ir por uma próxima lição, que é a chamada princípio vital. Eu vou fazer a leitura e, irmãos, fiquem sempre à vontade para abrir o microfone, para entrar no chat e digitar aí também. E para os irmãos que acompanham nós pelo YouTube, fiquem sempre bem à vontade também de colocar suas percepções, né? Tudo, é muito importante para nós isso. Então vamos lá, ó. A lição, que na verdade não vai ser uma pergunta, e sim algumas afirmações de entendimento, ela está enumerada com o número 6, considerações e concordâncias bíblicas referentes à criação. É importante a gente elencar e entender um pouco isso, porque por vezes, as explicações ou as passagens da Bíblia, ela confronta com as concordâncias do que ocorre no real, né? E aí nós vamos notar aqui, nessa leitura, que vai ser elencado muito disso. Então vamos lá, ó. Começa da seguinte maneira: a questão, que não é uma questão, ela está enumerada como número 59, tá? Os povos fizeram ideias bastante divergentes sobre a criação, segundo o grau de seus conhecimentos, a razão apoiada. A razão apoiada na ciência reconheceu a inverossimilhança de algumas teorias. Quer dizer, quando a gente pega a Bíblia e quando a gente pega a ciência, vê que, na verdade, ali existe algumas discrepâncias, né? Vamos entender mais no decorrer da leitura. A que os espíritos nos oferecem confirma a opinião há muito admitida pelos homens mais esclarecidos. Então, aqui ele traz que, com a trazida da doutrina espírita dentro desses estudos, tudo começa a ficar mais claro dentro do campo do entendimento, dentro do campo da ciência, dentro do campo da filosofia, né?
Então vamos lá, vamos prosseguir. Agora vem. Olha só. E aí tudo agora é percepção de Kardec, tá? Essa primeira passagem aqui, de um certo modo, também oriundo dele, mas agora é plenamente Kardec. Olha só. A objeção que se pode fazer a essa teoria é a de estar em contradição com os textos dos livros sagrados. Mas um exame sério nos leva a reconhecer que essa contradição é mais aparente que real, resultante da interpolação dada a personagens que, em geral, só possuíam sentido alegórico. Importante entender também, porque por grande demanda de tempo e ainda nos dias atuais, toda a movimentação e todo o entendimento, por várias vezes, é por campo alegóricos. Né? Então, nós carregamos estruturalmente muitas alegorias. Uma dessas alegorias é Adão e Eva, que, por vezes, os fiéis, seja ele de qualquer grupo religioso, se prende muito ao campo alegórico. Outro ponto alegórico também, que aqui vai ser citado, vai ser a Arca de Noé. Então, tem muitas alegorias que, se for ver bem, talvez não se compraz com a realidade, tá? Vamos lá, ó. A questão do primeiro homem na pessoa de Adão como único tronco da humanidade não é a única sobre o qual as crenças religiosas têm de modificar-se. O movimento da Terra parecia, em determinada época, tão contrário aos textos sagrados que não há formas de perseguição a que essa teoria não tenha dado pretexto. Não obstante, a Terra gira, malgrada os anátemas, e ninguém hoje em dia poderia contestá-lo sem ofender a sua própria razão. Então, tem itens que no decorrer do tempo, que não se acreditava, né? Enfim, ou se acreditava ser de uma maneira, que no decorrer do tempo, a própria ciência, ou ela veio comprovar algo que era apenas uma teoria, ou ela veio, né, mostrar algo que nós não acreditássemos. É bem isso. Olha, ainda hoje existe dogmas aí com relação ao formato do planeta Terra. Então, por vezes, se prende muito a alegorias, a crenças que, por vezes, também vêm de algo infundado. E a ciência vem, no campo comprobatório, nos mostrar como que funciona. E não é que a Bíblia, em algumas passagens, esteja errada. Mas, por vezes, toda a simbolização que vem dentro dos textos sagrados, ele nos remete a algo real, sem considerarmos a alegoria na sua acepção da palavra. É importante citar também que a Bíblia, ela passou-se, né, e foi escrito por pessoas, né? Então, a gente tem que entender e compreender qualquer equívoco que possa vir a aparecer dentro de uma explicação. A Bíblia diz igualmente que o mundo foi criado em 6 dias e fixa a época da criação em cerca de 4.000 anos antes da era cristã. Vamos segurar esse número, gente. 4.000 anos antes de Cristo, na onde a Bíblia traz que o mundo foi criado em 6 dias. Antes disso, a Terra não existia. Ela foi tirada do nada. O texto é formal. E eis que a ciência positiva, a ciência inexorável, vem provar o contrário. A formação do globo está gravada em caracteres indeléveis no mundo fóssil. E está provado que os 6 dias da criação representam outros tantos períodos. Cada um deles, talvez, de muitas centenas de milhares de anos. E não se trata de um sistema, uma doutrina, uma opinião isolada,
mas de um fato tão constante como o do movimento da Terra e que a teologia não pode deixar de admitir prova evidente do erro em que se pode cair, quando se tornam ao pé da letra as expressões de uma linguagem frequentemente figurada. Devemos concluir, então, que a Bíblia é um erro? Não, mas que os homens se enganam na sua interpretação. Está vendo como o texto Kardec nos traz muito rico de detalhe? Se nós fazermos só a leitura aqui, não precisamos nem explicar. Está muito rico a linguagem que Kardec utiliza aqui. E é isso mesmo. E aí eu volto sempre a falar. Porque é uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, até o Fabiano mencionar isso em uma reunião, né? Pegamos muito literal, é muito literal. E acreditamos no literal. E a Bíblia, ela traz muito o literal, querendo mostrar uma moral na explicação, mas por vezes se pega muito literal. E aí é literal. E aí é o que vem falar aqui. Pega-se muito ao pé da letra. No nosso campo de raciocínio, e dentro das condições que nós temos aqui, dentro das condições que nós temos, na nossa vinda aqui, né? E no propósito da evolução moral, da evolução intelectual também. E esse campo aqui, ele envolve muita questão intelectual. É muito importante nós estudarmos sempre, entender, pegarmos como coerência vários tipos de opiniões diferentes para entender, dentro do fruto disso tudo, o que tem mais lógica. É importante isso. Não se dá mais, ainda hoje, 2000 anos pós-Cristo, nós ainda estarmos apegados ao que é literal, ao que é pé da letra, né? Nós não podemos culpar nossas provas e expiações com os pecados de Adão e Eva. Não há o cabimento passível hoje para isso ainda ocorrer, né? Então é importante entender esses processos. E é assim mesmo ainda caímos, e aí eu falo a humanidade, principalmente cristã, numa incoerência danada. Porque você cita que nós pagamos os pecados de Adão e Eva, mas ao mesmo tempo, Cristo na cruz pagou todos os nossos pecados, nós precisamos definir o que está acontecendo. Cristo pagou nossos pecados, oriundos de Adão e Eva, ou ainda nós estamos pagando os pecados de Adão e Eva? Aí é uma outra formalidade de incoerência dentro do cristianismo. E outra coisa, Rangel, uma coisa assim que a gente não consegue, pelo menos racionalmente, entender, por que que a gente estaria pagando o pecado de outra pessoa? A outra pessoa que fez o errado, por que que eu que tenho que pagar o pecado dela? Não é? Verdade. E para nós, né, Fabiana? Nossa, que injustiça que estão fazendo com você. Ah, mas nós pagar o pecado de Adão e Eva é injustiça, né? É aí, né, Fabiano, que a humanidade peca na incoerência. E aí que reside a fé cega. Fica muito difícil de crer numa humanidade melhor, num planeta melhor, num planeta sem guerras, inclusive, né? Que estamos aí em outra, dentre tantas, de grande escala também, sem que possamos aprender, entender o propósito de estarmos aqui, né? As idas e vindas, as provações que passamos, as dores, os percalços, as pedras, mas também as bênçãos que recebemos. Nós somos muito abençoados. Só da possibilidade de nós estarmos encarnados aqui, somos muito abençoados. Abençoados pela família que temos e pela oportunidade de convivermos com eles. Abençoados pelos amigos que temos. Abençoados até mesmo pelas antipatias que nos faz crescer e sermos melhores também, né?
ser humano, o espírito aqui encarnado e os desencarnados também, dentro de uma compreensão, é necessário esse esforço. E assim deve ser a nossa encarnação. E assim deve ser a nossa vida em espírito também. Os esforços para eu cada vez mais procurar me tornar um espírito melhor, uma pessoa melhor, para que eu possa estender mais a minha mão também para os necessitados de todos os tipos aí. Mas não, talvez por vezes eu fico ainda abnegado e preso a alegorias que, por vezes, também não vai me levar a nenhum objetivo. Fiquemos atentos. E olha a importância de uma leitura dessa e de uma compreensão, né? É muito importante. No Livro dos Espíritos tem várias dessas passagens bem grandes e não vai ficar nada sem um estudo nosso aqui. Não vai ficar nada, porque é necessário a compreensão, o entendimento para sermos espíritos melhores, seres melhores, ávidos de conhecimento, para nos tornarmos melhores intelectualmente e moralmente. A ciência, escavando os arquivos da Terra, descobriu a ordem que os diferentes seres vivos apareceram na superfície. E essa ordem concorda com a indicada no Gênesis, com diferença de que essa obra, em vez de ter saído miraculosamente das mãos de Deus, em apenas algumas horas, realizou-se sempre pela sua vontade, mas segundo as leis das forças naturais, em alguns milhões de anos. Deus seria, por isso, menor ou menos poderoso? Ele cita aqui a respeito que tudo se obteve, mas não no estalar de dedos de Deus, mas todo numa movimentação da natureza, todo vamos dizer assim, numa manipulação de elementos químicos. Tudo isso, nada foi feito do acaso sem a intercessão de mecanismos moleculares. Nada. Isso vem de Deus também. É Deus. É aquele fluido universal. Olha, continua aqui, ó. Aí pergunta, Deus seria, por isso, menor ou menos poderoso? Sua obra se tornaria menos sublime por não ter o prestígio da instantaneidade, né? Estalar o dedo de já acontecer? Evidentemente não. É preciso fazer da divindade uma ideia bem mesquinha para não reconhecer a sua onipotência nas leis eternas que ela estabeleceu para reger os mundos. A ciência, longe de diminuir a obra divina, nos mostra sob um aspecto mais grandioso. Imagina Deus num laboratório fazendo todas as manipulações necessárias para a criação dos planetas, para a criação das estrelas e do universo, para a criação de um corpo. É no laboratório, trabalhando. É importante nós entendermos isso, né? Porque, por vezes, talvez, na consciência humana estruturada em pré-conhecimentos, faz com que Deus, na sua onipotência, faça tudo no estalar de dedos. E bem o sabemos, não funcionou assim. Ô, Rangel, Oi. outra coisa também que a gente tem que pensar é que tudo é relativo. Para um ser que é infinito, o que é instantâneo? A instantaneidade é o eterno, né? E o que é instantâneo? Instantâneo é milhões de anos, né? Só que, por vezes, os fiéis acreditam que foi, ó. Ó, fez Adão. Pega a costela e faz a Eva. Né? Fica preso muito a essa estrutura religiosa, né, Fabiano? Fica muito preso a isso. Mas o instantâneo, por vezes, é milhões, milhares, milhões de anos, né? Tudo manipulado, tudo desenvolvido pelas mãos divinas.
A ciência, longe de diminuir a obra divina, nos mostra sob um aspecto mais grandioso e mais conforme com as noções que temos do poder e da majestade de Deus, pelo fato mesmo de ter ela se realizado sem derrogar as leis da natureza. A ciência, de acordo neste ponto, com Moisés, ó Kardec buscando Moisés agora, ó. A ciência, de acordo neste ponto com Moisés, coloca o homem por último na ordem da criação dos seres vivos. Moisés, porém, coloca o dilúvio universal no ano 1654 da formação do mundo, enquanto a geologia nos mostra o grande cataclismo como anterior à aparição do homem, tendo em vista que até agora não se encontra nas camadas primitivas nenhum traço da sua presença, nem da presença dos animais que, sob o ponto de vista físico, são da sua mesma categoria. Mas nada prova que isso seja impossível. Várias descobertas já lançaram dúvidas a respeito. Podemos acontecer, portanto, que de um momento para o outro se adquira a certeza material da anterioridade da raça humana. E então se reconhecerá que, nesse ponto, como em outros, o texto bíblico é figurado. É outro parágrafo agora, mas eu vou continuar, porque é uma continuidade no raciocínio de Kardec aqui, ó. A questão está em saber se o cataclismo geológico é o mesmo de Noé. Ora, a duração necessária à formação das camadas fósseis não dá lugar a confusões. E, no momento em que se encontrarem os traços da existência do homem, anteriores à grande catástrofe, ficará provado que Adão não foi o primeiro homem, ou que sua criação se perde na noite dos tempos. Contra a evidência, não há raciocínio possíveis e será necessário aceitar o fato como se aceitou o do movimento da Terra e dos seus períodos da criação. É muito interessante e é muito bom, Kardec, né, dentro do seu campo científico, né, seu campo de cientista, inclusive, né, enfim, me procurando ver as entrelinhas, que realmente a matemática por si só, dentro dos tempos que foram noticiados ou enumerados cada, né, parte ali desse contexto, por exemplo, da Arca de Noé, que eles não se comprazem, né? Que eles não se comprazem e tampouco também se comprovam. Porque talvez toda essa questão da Arca de Noé seja algo muito mais sublime do que a nossa vã percepção. E sempre lembrando, né? São grandes profetas que vêm trazendo isso, de um certo modo, como Moisés, ou foi um grande profeta, né? Talvez o maior antes de Cristo, mas trazendo essas informações de uma forma alegórica, visto que, se nós colocamos Cristo há 2000 anos atrás e colocamos Moisés cerca mais ou menos de 1500 anos antes de Cristo, nós estamos numa contextualização aí de aproximadamente 4000 anos. Imagina se hoje já há uma dificuldade muito grande de compreensão. Imagina uma população, né, num crescimento espiritual, né, menor, há 4000 anos. Já se havia uma dificuldade imensa na época do Cristo de compreensão, por isso que ele veio falando por parábolas, ele veio falando por alegorias, para que o entendimento se tornasse mais rico, mas que não se pegasse ao pé da letra, mas ainda assim se pega, né? Mas hoje, em pleno 2023, também não é muito diferente, ao ponto que, talvez, conversar disso, né, do que nós estamos estudando hoje de forma aberta, seja um campo um pouco até perigoso dentro de todos os mecanismos de evolução. Como diz o Cristo, né? Quem tem olhos que vejam, quem tem ouvidos que ouçam, né?
É importante nós entendermos esses contextos que Cristo, porque não é para todos que o entendimento vai se dar plenamente ou parcialmente, ou até mesmo nenhum entendimento. Porque somos ainda crianças espirituais, cada um e cada qual no seu grau de evolução, cada qual assimilando ou não determinados conhecimentos conforme o seu próprio crescimento. A existência do homem antes do dilúvio geológico é, não há dúvida, ainda hipotética. Mas eis como nos parece menos. Admitindo-se que o homem tenha aparecido pela primeira vez na Terra 4.000 anos antes de Cristo, se 1.654 anos mais tarde toda a raça humana foi destruída, com exceção apenas de uma família, conclui-se que o povoamento da Terra data de Noé, ou seja, de 2.350 anos antes da nossa era. Ora, encontraram esse país bastante povoado e já bem avançado em civilização. A história prova que, nessa época, a Índia e outros países eram igualmente florescentes. E aí tá falando do chamado Velho Mundo, né? Nós, né, lá na escola aprendemos, né? Velho Mundo, Novo Mundo, né? Novíssimo Mundo, enfim, né? E aí, quando ele vem citar da Índia, de um certo modo, Kardec ele quer fazer a menção do chamado Velho Mundo, né? Talvez os países reconhecidos anteriormente, né? Os primeiros. A história prova que nessa época a Índia e outros países eram igualmente florescentes, mesmo sem levarmos em conta a cronologia de certos povos, que remonta a uma época ainda mais recuada. Olha só, é mais para trás ainda, né? Teria sido então necessário que, do 24º ao 18º século, quer dizer, num espaço de 600 anos, não somente a posteridade de um único homem tivesse podido povoar todas as imensas regiões então conhecidas, supondo-se que as outras não estivessem povoadas, mas também que, nesse curto intervalo, a espécie humana tivesse podido elevar-se da ignorância absoluta do estado primitivo ao mais alto grau de desenvolvimento intelectual, o que é contrário a todas as leis antropológicas, ou seja, quando Kardec fala que é contrário a todas as leis antropológicas, é porque é incoerente o tipo de raciocínio elencado principalmente pelos textos sagrados, mas é bom lembrar que talvez não, tudo mencionado que pode nos parecer de forma equivocada ou errada, pode ser uma alegoria para que nós tenhamos ideia do que possa ter ocorrido, né, e ter a fé e se prender a isso, mas também é importante entender que, por vezes, homens veio dar também as suas contribuições na Bíblia e, por vezes, também, talvez com opiniões próprias, tá? Então, é importante entender esse processo e compreender e ter a paciência necessária dentro dessa compreensão. Entender que irmãos nossos também vai ter o seu tempo de entendimento. Continuemos. A diversidade das raças humanas vem ainda em apoio desta opinião. O clima e os hábitos produzem, sem dúvida, modificações das características físicas. Mas sabe-se até onde pode chegar a influência dessas causas. E o exame fisiológico prova a existência, entre algumas raças, de diferenças constitucionais mais profundas do que as produzidas pelo clima. É importante entender, porque olha lá nos países orientais, olha como que eles têm as feições diferentes de nós. Visitemos o continente africano. Inclusive, nós aqui do Brasil somos toda essa mistura, né? É uma misoginia aí muito grande, né? De todos esses povos primários, né? Veja a população
da Europa, na onde, inclusive, cada país possui as suas características. Vejamos bem a exemplo da população da Alemanha com a população de Portugal, por exemplo, né? Então nós vemos, e principalmente aqueles países nórdicos, né? Conseguimos ver bastante mudanças nas fisionomias, né? No fisiológico mesmo, né? Então é importante a gente entender que essas diferenças existem, mas elas não se consumam somente pelas diferenças de climas. Não somente, né? Então vamos lá. Clima. O cruzamento de raças produz os tipos intermediários. Tende a superar os caracteres extremos, mas não cria estes, produzindo apenas as variedades. Ora, para que tivesse havido cruzamento de raças, era necessário que houvesse raças distintas. E como explicamos a sua existência, dando-lhes um tronco comum e, sobretudo, tudo tão próximo como Adão, né? Como Adão, né? Viemos somente de um tronco, mas tivemos a disparidade, né, de tantas raças diferentes, sendo que deveríamos parecer, dentro de uma genética, todos com Adão, né? Como admitir que em alguns séculos certos descendentes de Noé, se tivessem transformado o ponto de produzirem a raça etiópica, por exemplo, uma tal metamorfose não é mais admissível que a hipótese de um tronco comum para o lobo e a ovelha? Olha, não é um tronco de um animal só, né? E para nós humanos também, né? O elefante e o pulgão, a ave e o peixe. Ainda uma vez, nada poderia prevalecer contra a evidência dos fatos. Partimos para o último parágrafo. Olha só, 11:17. Passamos boa parte do estudo nessa lição. Tudo se explica pelo contrário, admitindo-se a existência do homem antes da época que lhe é vulgarmente assinalada, a diversidade das origens. Adão, que viveu há 6.000 anos, como tendo povoado uma região ainda inabitada, o dilúvio de Noé, como uma catástrofe parcial que se tornou pelo cataclismo geológico, e tendo-se em conta, por fim, a forma alegórica peculiar ao estilo oriental que se encontra no livro sagrado de todos os povos. Eis porque é prudente, olha, gente, prudência. Eis porque é prudente não se acusar muito ligeiramente de falsas as doutrinas que podem, cedo ou tarde, como tantas outras, oferecer um desmentido aos que as combatem. As ideias religiosas, longe de perder, se engrandecem ao marchar com a ciência. Opa! Isso faz parte de nossa evolução. Eu sei que, por vezes, a ciência, no seu campo capitalista, pode se tornar nocivo, mas cabe a nós a coerência também e o acompanhamento que a ciência ela mais contribui do que atrapalha. É importante entender isso e é necessário. E se faz necessário isso. Se faz necessário, inclusive, para o nosso crescimento espiritual. É importante esse entendimento, né? O único meio de não apresentarem o ceticismo um lado vulnerável. Muito bom, né? Muito bom, muito enriquecedor todos esses conhecimentos. Não o lembrava dessa parte aqui. E olha que já fiz leituras do Livro dos Espíritos em outros momentos. Então, por isso que é bom sempre pegar, reestudar, reler, né? Para nós passarmos tudo isso de novo. Inclusive, hoje eu peguei com a minha amiga Hilda um livro, não sei se você leu, Fabiano, Marley, ou, né? Minha prima, minhas tias estão aqui. O livro chamado Espíritos Elementais. Já leu esse, Marley, Fabiano? Ele é pelo espírito de Paulino Garcia, e é do médium Carlos Bacelli, né?
e ele vai falar um pouco a respeito do compromisso da espiritualidade com os elementos naturais, né? Quando a gente fala, nossa, está se formando um ciclone, né? Existe toda uma espiritualidade envolvida. Estou meio ansioso para ler esse livro aqui, para um entendimento mais pleno. Mas não só isso, o livro, segundo consta, né, a priori, ele não se trata somente disso. Mas é muito importante. Vou falando para vocês aí a percepção do que eu vou tendo neste livro aqui. Foi a Hilda que me emprestou. Bom, gente, quer comentar alguma coisa? Fiquem à vontade. Não estou encerrando, não, tá? É só perguntando mesmo. Vocês estão escutando o barulho de um caminhão ou não? Ah, então tá bom. É importante. Tem um caminhão a todo momento ligado aqui de frente à minha casa. Vamos passar agora para a próxima lição do Livro dos Espíritos, chamado capítulo 4, não, né? É do capítulo 4. A lição principal é princípio vital. E uma lição direcionada é a de número 1, seres orgânicos e inorgânicos. Já de começo, existe uma introdução dessa lição. Os seres orgânicos são os que trazem em si mesmo uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. São providos de órgãos especiais para a realização dos diferentes atos da vida e apropriados às necessidades de sua conservação. Compreendem os homens, os animais e as plantas. Os seres inorgânicos são os que não possuem vitalidade nem movimentos próprios, sendo formado apenas pela agregação da matéria, os minerais, a água, o ar, etc. Então, isso já é uma introdução para nós entendermos no que vai se basear este estudo. E aí, na pergunta 60, Allan Kardec indaga os espíritos. É a mesma força que une os elementos materiais nos corpos orgânicos e inorgânicos? É muito interessante essa pergunta, porque ele remonta a algo que a gente já estudou neste mesmo livro há um tempo atrás. Olha a pergunta novamente. É a mesma força? A gente pode entender essa força como vinda do mais alto, aquela força natural, aquela força universal, né? Que nós estudamos ali atrás, né? Inclusive, né, falando sobre fluidos, ou, né, aquela matéria inicial, né, aquela matéria que se começa, né, naquela que a gente reaproveita ela para remontar outras matérias. Então, é a mesma força que une os elementos materiais nos corpos orgânicos e inorgânicos? A coerência dentro dos estudos que nós fazemos e do conhecimento da verdade será. Inclusive, eu acho que é muito importante nós entendermos que, por exemplo, nós aqui no planeta Terra, nós somos regidos, né? E estamos aqui no planeta Terra por causa da chamada, né, lei da gravidade ou da força da gravidade. Mas olha que interessante, e aí eu estou querendo mais ou menos fazer, né, uma analogia que a mesma força da gravidade que nos mantém na Terra é a mesma força da gravidade que faz uma pedra permanecer ali, né? Então, veja bem, estou falando de um corpo orgânico, que é o nosso corpo, e estamos falando de um inorgânico, que é, por exemplo, uma pedra. Mas a mesma força rege os dois seres, os dois corpos, né? Vamos dizer assim, né? Então, dentro dessa analogia,
a resposta dos espíritos vai vir talvez nessa pegada. Vamos ver. É a mesma força que une os elementos materiais, né? O juntar desses elementos para formar um corpo, né? Nos corpos orgânicos e inorgânicos? A resposta é sim. A lei de atração é a mesma para todos. 61. Há uma diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e inorgânicos? Diferença entre os corpos orgânicos e inorgânicos. Olha, Rangel, vamos continuar essa mesma linha de raciocínio que você falou? O nosso corpo é muito diferente de uma pedra. Olha, se nós pegarmos no campo científico o estudo dos corpos, seja ele orgânico ou inorgânico, nós vamos ver que a composição desses corpos utilizam-se até mesmo os mesmos elementos, mas talvez mas em proporções diferentes nessa sua formação. Mas há uma diferença na questão de que os corpos orgânicos, de um certo modo, eles servem, por exemplo, para receber nós, espíritos. Porque desde o momento que há a separação do corpo material do corpo espiritual, o corpo material, ele vai, né, se diluir, né? Ele vai... Então, peraí. Os corpos orgânicos, para se manterem ativos nesse sentido, né? Porque vamos pensar bem, uma pedra naquele formato, ela pode ficar por todo e sempre no decorrer dos anos. Mas o corpo físico, olha que interessante, o corpo físico ele vem bem pequeno, inclusive, desde a sua acepção. Aí ele vem crescendo, né? Passando pelas etapas da vida, até chegar ao envelhecimento. E ali, né? Porque do envelhecimento não há como nós não aguardarmos a separação, né? Do corpo, né? Do espírito, né? É uma passagem, vai se tornando, né? Natural. E por vezes acontece algo antes, que está dentro do nosso campo de provas e expiações também, mas a pedra continua. Então, é exato falar que talvez os elementos, sim, são os mesmos, talvez não, são os mesmos, mas nós temos aquele ser a mais, o espírito, como os animais também o possuem. Então, os corpos orgânicos, eles têm de ser, de um certo modo, como que eu vou encontrar uma palavra? Vivos. Não cabe a mim falar vivos, porque mesmo depois do desencarne, o corpo ainda tem vida, outras vidas dentro do nosso próprio corpo, né? Animalizado. Talvez sejamos animalizados. Talvez a diferença principal dos corpos, tanto orgânicos quanto inorgânicos, não seja necessariamente os elementos que os compõem, que são os mesmos, mas que um é animalizado e o outro não. Isso que nos dá o norte de todo esse processo. E vamos ver o que os espíritos vão trazer para a resposta de Kardec. Isso aqui são algumas perguntas. Eu, antes de nós chegar no estudo, eu fiz a leitura desse grande texto, no princípio, mas aqui eu não... Claro que a gente já estudou outras vezes e tal, mas eu não fiz assim um estudo anterior a essas perguntas aqui, porque eu estava pensando, inclusive, que nós íamos ficar o tempo inteiro nesse texto, né? Vamos ver a resposta. 61. Há uma diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e inorgânicos? Resposta: é sempre a mesma matéria. Mas nos corpos orgânicos é animalizada. Não estou muito ruim, não, gente. Eu estou meio que... Estou meio que lembrando algumas coisas. É interessante, mas é isso, né? A diferença está habitada aí nesse ponto.
62. Qual a causa da animalização da matéria? Qual a causa da animalização da matéria? Olha, a animalização da matéria, na concepção, né, vamos dizer assim, né, da concepção, da criação do feto, né? Vamos falar dos seres humanos, né? Necessariamente falando dos animais também, enfim. E ali já ter um espírito, né? Existe algo que nós estudamos principalmente, eu já tive a oportunidade de fazer alguns COENs, que é o estudo sistematizado, vamos dizer assim, né? Para o desenvolvimento da mediunidade de uma maneira responsável, principalmente, existe algo que nós chamamos de fluido cósmico universal, existe também o fluido vital, que é oriundo desse fluido cósmico universal, que é o que permite, vamos dizer assim, né, no juntar corpo e espírito, que aquele corpo ele viva por causa do fluido vital. Porque quando esse fluido vital vai se exaurindo, é o momento que se aproxima o desencarne. Por isso que, por vezes, olha que interessante, por isso que, por vezes, desencarnes ocorridos por acidentes, né, de modos abruptas, ele é muito, vamos dizer assim, sutil. Porque o desencarne ocorreu quando o fluido vital ainda se estava em sua plenitude. Então, é um desmembramento muito sutil aí e bruto ao mesmo tempo. Quando nós vamos aproximando, vamos lá, vamos citar assim, quando nós estivermos ali na casa dos 90 anos, né, 85, 90, que realmente esse fluido vital cada vez mais vai se exaurindo, ali é um momento de uma passagem, né, de planos por vezes, mas quando é mais novo, é sim uma separação abrupta. É uma separação que, inclusive, a espiritualidade maior, ela se prepara num socorro até muito maior, né? Então, é muito importante nós entendermos tudo isso. E tudo isso se fundamenta pelo fluido cósmico universal, fluido vital, para que esse corpo mantenha ou não, esse corpo orgânico, né? Mantenha ou não a sua vida. Qual a causa da animalização da matéria? E a resposta é bem curta, mas é bem essa. Sua união com um princípio vital. 63. O princípio vital é uma propriedade de um agente especial ou apenas da matéria organizada? Numa palavra, é um efeito ou uma causa? Opa, pergunta interessante de Kardec, hein? Pergunta interessante de Kardec. Ao mesmo tempo, bem complexa. O princípio vital é propriedade de um agente especial, ou seja, o princípio vital, ele é uma propriedade de um agente externo a nós? Ou ele é uma propriedade, vamos dizer assim, que está oriundo, por exemplo, no espírito, né? Ou apenas uma matéria organizada? Numa palavra, é um efeito ou é uma causa? É a semente ou é o plantio? O que é, né? O que acontece? Bom, eu acredito que a princípio é uma causa que faz com que um determinado corpo orgânico tenha vida, mas ao mesmo tempo se mistura muito com o efeito, né? Mistura-se muito com o efeito, por assim dizer. O efeito de tudo aquilo proporciona.
Vamos para a resposta já e a gente comenta em cima da própria resposta, o entendimento. Resposta. É uma e outra coisa. A vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. Então, existe esse agente sobre a matéria. Então, é um efeito. Esse agente sem a matéria não é vida. Da mesma forma que a matéria não pode viver sem ele. É ele, aí que ele se transforma em causa. É ele que dá a vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. Então é bem isso, todo esse contexto, né? Ele acaba sendo uma coisa e outra. Ele é a causa para possibilitar a vida, né? E essa junção do espírito com o corpo, no caso estamos citando isso, mas ao mesmo tempo, ele é um efeito, né? Porque conforme falando aqui, ó, ele é o efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. É causa e é efeito. 64. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital formaria um terceiro? Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. E é mesmo, né? A necessidade nossa de crescimento espiritual na atual condição que estamos necessita sempre de um corpo físico, de um corpo orgânico, para que o espírito possa se manifestar por ele. Então não acontece aquele papo de a carne é fraca, hein? Não adianta culpar a carne, não vai terceirizar a culpa, não. Você sabe, né? O corpo, né? A carne, né? É fraca e tal. Não. Você está passando toda a sua realidade do espírito e agindo pelo seu corpo. Então, olha só, vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital formaria um terceiro? Vamos ver que os espíritos nos traz. É um dos elementos necessários à constituição do universo, mas tem sua fonte nas modificações da matéria universal. É aquilo que nós estávamos comentando, inclusive nas questões anteriores, né? Essa matéria universal, oriunda do fluido cósmico universal, né, e tudo, fundamentado em tudo disso, e tudo isso vindo de nosso Pai, que é Deus, que nos dá todas as possibilidades, nos dá todas as condições para que tudo isso, todas essas manipulações ocorram, né? Então é importante entender. Então ele vem a citar novamente a matéria universal. Vou começar de novo, porque eu cortei no meio do caminho, de repente corto o raciocínio de todos. É um dos elementos. O que é um dos elementos? O princípio vital. É um dos elementos necessários à constituição do universo, mas tem sua fonte nas modificações da matéria universal. É um elemento para vós, como o oxigênio e o hidrogênio, que, entretanto, não são elementos primitivos, pois todos procedem de um mesmo princípio. 11h38. Tem uma pergunta dentro da pergunta. 64A, que é a continuação dessa resposta. Parece resultar daí que a vitalidade não tem como princípio um agente primitivo distinto, sendo antes uma propriedade especial da matéria universal, devido a certas modificações desta. A resposta é essa a consequência, ou até mesmo, né, gente, o efeito do que dissemos. Olha que Kardec indaga, né? Parece resultar daí, dentro da explicação que os espíritos tinham dado, que a vitalidade não tem como princípio um agente primitivo distinto, sendo antes uma propriedade especial da matéria universal, devido a certas modificações dessa. Então, dentro dessas modificações do próprio processo, né, do fluido vital, que é esse efeito, e aí os espíritos confirmam, né? É essa a consequência do que dissemos. Vou fazer mais uma pergunta e partimos para o encerramento. 65. O princípio vital reside num dos corpos que conhecemos. Sim, nesse chamado fluido cósmico universal. É dali, é desse ponto que vem, né? Inclusive, todas
esses fluidos que ficam em torno de nós, inclusive, vamos falar um pouco a respeito disso, por vezes no mundo aqui nosso, se fala assim, nossa, aquela pessoa tem um olho gordo, né? O que significa isso nas entrelinhas, né? Nossa, aquela pessoa, além de desejar o que você tem, ainda provavelmente te deseja o pior, vamos dizer assim, né? Então, isso é jogar fluido. Até a pessoa que está falando mal do olho gordo está jogando fluido nela também. Na verdade, a gente é um licenciado de fluidos de todos os tipos. Quando nós fazemos uma oração para uma pessoa, fluidos benéficos. De coração, mais benéfico ainda. Se desejamos mal, não benéfico. E esses fluidos estão aí, ó, rolando. Cada um de vocês que estão aqui agora e que estão lá no YouTube vão entender. Nossa, hoje o dia tá pesado. Nossa, olha, é um licenciado de fluidos que estão a todo momento ao redor de nós. O espírito protetor está perto de nós? Tem fluidos sendo irradiados. Um espírito obsessor? Também o tem, mas cada um com as suas manipulações de fluidos. Por isso que, por vezes, nós sentimos algumas coisas. Eu cheguei perto de uma pessoa, comecei a bocejar bastante, fluido, mal ou ruim, bom, né? Enfim, fluido. Nossa, eu me sinto tão bem quando eu estou perto de você, fluido. Então, nós temos todo esse entorno de nós aí, fluídico. Por que eu estou falando disso? O princípio vital reside nos corpos que conhecemos. Olha, o fluido vital é tirado, inclusive, desse fluido universal aí, desse fluido cósmico, para que nos dá a possibilidade dessa vida, dessa encarnação e de tantas outras. Esse mesmo fluido, né? Mas não o vital, que é o de animalização do corpo, mas o fluido da existência do espírito pós-desencarne, que tem um fluido específico para isso também, continua, né? Então, nós somos entornos aí de fluidos constantemente. E a resposta aqui vai ser assim, ó. Ela tem como fonte o fluido universal. É a que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o liame entre o espírito e a matéria. Nós fizemos, só para organização, hoje até a pergunta 65 da lição Seres Orgânicos e Inorgânicos. Ela ainda tem continuidade. Então, daqui 2 semanas, a leitura que faremos, remontaremos a 65, mas o estudo vai se primar a partir das 66. Temos mais 3 perguntas nessa lição, e depois a lição é a vida e a morte, tá? Mas continuaremos nos seres orgânicos e inorgânicos. E na semana que vem faremos o estudo do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Amigos, amigas, querem falar alguma coisa? Fiquem à vontade. Então, partimos para o encerramento. Eu vou pedir para o Fabiano fazer a prece, mas vamos novamente irradiar todos os fluidos santificantes, todos os fluidos saudáveis, tudo o que é de bom para todos os nossos irmãos que passam pelas necessidades aqui no campo físico, pelas enfermidades, pelas doenças, por essas provas e expiações, por esses desatinos que por vezes nos pegam, que sejam todos direcionados a todos aqueles necessitados de tudo que é necessário para a saúde física, seja levado também para nossos irmãos que partiram para o plano espiritual, cada qual e cada quem com a sua realidade espiritual, que todos eles sejam acolhidos
da melhor maneira possível e que aceitem os auxílios e as ajudas, que a espiritualidade maior banhe e abençoe todos eles, e abençoe todos nós que ainda somos tão ávidos de cuidados, de aconchegos e de vida. Fabiano, faz a prece para nós de encerramento, por favor. Assim, Rangel. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos de todo mal, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Fabiano, muito obrigado mais uma vez pela parceria de sempre aqui na reunião. Marley, muito obrigado também. Fique com Deus. Nossos corações estão com você, tá? Tia Ivanete, tia Marlene, Fabiana, a Pouca, a Viviane, a Júlia. Que tenhamos um domingo e uma semana abençoada, que a espiritualidade maior sempre que nos norteia, que nos abençoa, que continue conosco e que sejamos dignos de cada auxílio, de cada um destes espíritos amigos. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, Rangel. Um abençoado domingo para vocês e uma abençoada semana. E dando tudo certo, domingo próximo estou com vocês. Tudo bem. Que assim seja. Bom domingo para todos, uma boa semana e até a próxima reunião, se Deus quiser. Se Deus quiser. Ah, deixa eu falar uma coisa. Agradecer a Mirella, a Vitória e a Rafaela também, já estava passando percebido. Isso aí. Assim seja, Fabiano. Boa semana a todos. Obrigado, Fabiano. Obrigada. Tchau, tia Marlene. Tchau, tia Ivanete.